Olá! Mais uma semana se passou e nós estamos de volta com o Sintecefaz Revista, o programa dos fazendários para os trabalhadores e para os fazendários em particular. Queremos ter você sempre conosco, participando, sugerindo, opinando, criticando, enviando suas sugestões para os nossos contatos, nosso e-mail, nosso WhatsApp. Queremos fazer um programa cada dia melhor para que você possa aproveitar bem os temas que nós discutimos aqui. Você vai ver no Sintecefaz Revista dessa semana uma entrevista com a economista e diretora do DIEESE na Bahia, Georgina. Tudo bom, Georgina? Tudo bem. Como é que está você? Muito bem. Começo agradecendo pelo convite e por esse espaço tão importante. Georgina vai conversar conosco sobre vários temas relacionados à área de economia e também dos direitos dos trabalhadores, a situação da Bahia, que passa também por uma crise grande. Ela é a nossa entrevistada da semana. Nós temos o prazer de receber hoje em nosso programa a nossa amiga Georgina do DIEESE, nossa parceira, tem desenvolvido uma série de estudos para o Sintecefaz na área econômica, em especial sobre as questões relacionadas à Bahia. E a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre essa situação que nós estamos vivendo no país. Georgina tem se dedicado aí a analisar todos esses problemas que nós temos tido, em especial depois de 2015, 2016, quando o governo Temer, agora substituído pelo Bolsonaro, implementou as reformas que tanto tem nos tirado o sono. Georgina, eu queria começar com você debatendo um pouco essa situação da economia brasileira, né? Muito se dizia ainda durante o governo Dilma que o problema da economia brasileira estava relacionado às políticas que eram implementadas pelo governo dela e anteriormente pelo governo de Lula. Aliás, parte da justificativa política do impeachment era mexer um pouco com a situação política para fazer a economia crescer, né? E agora a gente tem visto que isso não aconteceu. Já se passaram 3 anos desde que Dilma sofreu o impeachment, 3 anos e meio, e a economia patina agora para um crescimento abaixo de 1%, a expectativa para esse ano. Isso já em cima de uma base bem baixa, que foi os dados de 2018. O que está acontecendo com a economia brasileira? Bom, na realidade, já no primeiro mandato da presidenta Dilma, já na segunda metade, a gente observou uma reversão de conjuntura, né? Os 2 primeiros governos do presidente Lula, a conjuntura, embora tenha experimentado uma crise internacional bastante importante entre os anos de 2008 e 2009, mas a conjuntura ela era mais favorável, né? Até mesmo bastante investidores que fugiam da coisa do mercado financeiro, do mercado imobiliário e foram para as commodities, né? E aí commodities são mercadorias, desde o açúcar que a gente exporta até o petróleo, por exemplo. Isso criou um ambiente favorável para países como o nosso que vendem muitas commodities, né? Nós o agronegócio brasileiro tem uma pauta vasta de produtos de exportação. E o preço melhor desses produtos, exatamente por conta de uma outra conjuntura, onde vários investidores migravam para esse tipo de produto, né, fugindo um pouco do risco do mercado financeiro, isso, de alguma maneira, fortaleceu, não é, a nossa economia, juntamente com uma escolha que foi feita até um pouco anteriormente a essa questão da crise, que foi o PAC, né? O PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, na realidade ele estimulava a infraestrutura do país com investimentos, sobretudo através das estatais, e aí destacam-se a Petrobras e a Eletrobras, né, o setor da construção, tanto a construção pesada, com esses investimentos em infraestrutura, logística, como também, posteriormente, o Minha Casa Minha Vida, que estimulou muito o setor imobiliário, especialmente para aquelas pessoas que estavam no déficit habitacional, ou seja, moradias de baixa renda, não é? A preços que as pessoas podiam adquirir.
Para muitas pessoas, isso não passa de assistencialismo. No entanto, a gente, quando olha friamente, percebe o seguinte: não é uma escolha aleatória, por exemplo, escolher o setor da construção e o setor da infraestrutura. O setor da infraestrutura porque é um dos gargalos do Brasil, um dos problemas de competitividade que nós temos em várias atividades. E, além disso, quando se estimula o setor da construção, seja ele a construção pesada ou a construção leve, são atividades altamente intensivas em mão de obra. Então, você gera bastante emprego. Além disso, é uma atividade que acaba estimulando diversas outras cadeias produtivas. Você tem a cadeia do cimento, você tem a siderurgia, você tem ferro, a parte de material de construção. Então, a economia ela começa a se aquecer em vários pontos diferentes. Juntamente com isso, mais ou menos dessa época, 2006, 2005, um pouco antes até, uma coisa que até o movimento sindical teve um protagonismo extremamente importante, que é a política de valorização do salário mínimo. A política de valorização do salário mínimo criou regra para que o salário mínimo fosse reajustado todos os anos, aproveitando esse momento de que você tinha um crescimento econômico, né, para que parte desse crescimento fosse trazido para os salários, né? Isso juntamente com uma melhora e uma maior cobertura dos programas de transferência de renda, exemplo do Bolsa Família, criaram uma demanda, né, para vários dos produtos que estavam sendo produzidos nesse momento em que a economia estava mais aquecida. Então, ainda que tivesse uma crise importante em vários mercados consumidores dos nossos produtos, a exemplo da Europa, Estados Unidos, a Ásia, naquele momento a demanda interna, que não é pequena, né, um país que naquele momento tinha por volta de 200 milhões de pessoas, acabou suprindo essa lacuna deixada pela crise. E quando a gente fala consumir, a gente está falando das pessoas consumirem coisas básicas, tipo desde se alimentar melhor, até poder pegar um transporte, poder comprar material escolar para os filhos, nada no sentido do consumo vazio, né? Mas que acabou gerando bastante crescimento. Então, já no governo da presidenta Dilma, a gente vê um momento em que essa conjuntura ela começa a se desfazer. Até porque essas políticas que foram gestadas e já estavam em curso já há alguns anos, obviamente elas começam a dar sinais de esgotamento, né? Aí, juntamente com isso, teve a política de desoneração fiscal para várias atividades industriais, né? Para as pessoas adquirirem, né, seu fogão, sua geladeira, seu carro, mas que isso tem um esgotamento. Nós, trabalhadores, temos uma restrição de renda. Então, a partir de um determinado momento, ainda que você estimule via isenção fiscal, e aí é ótimo poder falar isso para o Sindicefaz, porque é uma audiência que sabe muito bem o que é isso. Então, assim, aquilo que você desonera, chega um ponto que não gera mais o efeito e o impacto para fazer a economia crescer via geração de emprego, geração de renda para manter o consumo. Então, assim, isso foi, digamos, o grande caldo de cultura, né, dessa reversão política que a gente passa a ter já ali nas eleições de 2014, lembrando que também teve um evento extremamente importante, que foi a Operação Lava Jato, já em março de 2014, antes da eleição, mas que não foi suficiente para que a presidenta Dilma tivesse uma derrota, não é? Então, trazendo um pouco mais para perto, 2015 foi um ano em que a presidenta não governou, né? Logo depois, em 2016, veio o impeachment, e é isso, todo mundo dizia, olha, vamos tirar a presidenta, vamos mudar a política, vamos equilibrar as contas e tudo vai ficar bem. Só que 3 anos após esse discurso, o que a gente observa é um recrudescimento da crise, uma piora bastante significativa nos níveis de emprego e renda, né? Então, de alguma maneira, esse diagnóstico ele foi equivocado e simplesmente tirar a presidenta Dilma não resolveu. Recentemente, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, que também foi ministro dos governos no PSDB, elaborou a política econômica do PSDB para a apresentação nas eleições presidenciais. Ele tem dito que esse viés que o governo Temer e o governo Bolsonaro tomaram de cortar os investimentos públicos, reduzir as políticas sociais, e em especial a política de valorização do mínimo, é um caminho errado.
Parece que alguns setores que apoiaram o impeachment da presidente Dilma, e que são um pouco corresponsáveis por esse cenário tão complicado que a gente tem na economia e na política brasileira, começam a fazer um pouco de autocrítica, né, Georgina? Porque a política de valorização do salário mínimo talvez tenha sido a principal política de ampliação da renda daqueles mais pobres que, em certa medida, consome, gasta todo o seu dinheiro praticamente com o consumo. O que é que você acha disso? Acho que está havendo uma certa compreensão desses setores representativos da chamada elite brasileira, de que o caminho escolhido por eles foi um caminho equivocado e a gente pode ter aí uma novidade? Várias pessoas ligadas, né, a esse espectro político têm feito algum tipo de autocrítica. Na realidade, isso já era bastante dito naquele momento lá atrás no impeachment, depois quando o Temer começa a implantar suas reformas, de que era um modelo que partia de um diagnóstico equivocado. Basicamente, o governo Temer dizia que a crise fiscal, ou seja, o desequilíbrio entre o que se arrecada e o que se gasta, era muito em função de excesso de gastos dos governos anteriores, perdulários, que gastavam muito, não é? Na realidade, o grande diagnóstico, assim, o grande X da questão é que as despesas elas continuaram crescendo num ritmo normal que as despesas normalmente crescem. O grande problema que nós tivemos era um problema de receita. E aí, retomando até um pouco o que eu disse na pergunta anterior, esse programa, né, de desonerações, essa forma de estimular a economia abrindo mão de receitas, porque desonerar é basicamente o governo abrir mão de receitas para que ele alcance um objetivo que lá na frente pode gerar uma outra receita para compensar, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, esse programa de desonerações ele foi levado à exaustão, ele poderia ter sido finalizado antes, né? E ele não gerou o aumento, né, no aquecimento da economia, nem via aumento de emprego e nem via aumento de atividade econômica. Então, o que a gente observa é o seguinte, além do governo ter aberto mão de recursos via desoneração, como a economia não cresceu, ele perdeu duas vezes. Então, você tem aí um problema de receita, não um problema de despesa. Só que todo o diagnóstico e todas as medidas do governo Temer para cá são diagnósticos que atacam a despesa. Então, para a gente já entrar no momento do governo Temer, a emenda constitucional 95, que foi derivada da PEC do teto, PEC do gasto, PEC do fim do mundo, tinha vários apelidos, né? Ela exatamente amarra e dá esse nó cego na economia que você falou muito bem, que a gente está patinando. Na realidade, como o diagnóstico era de um excesso de despesa, então, bom, vamos cortar as despesas, né? Automaticamente a gente reduz, porque podemos aumentar um superávit primário, seja lá o que for, e reduzir a dívida pública, não é? Você reduzindo o peso da dívida pública no orçamento da União, você acaba, por outro lado, tendo receita para poder investir e fazer a máquina do Estado funcionar. No entanto, como o nosso problema não é de despesa, mas é um problema de receita, ao passo que o governo congela o orçamento primário, e aí é bom que a gente diga que o orçamento primário é todo o orçamento federal que não diz respeito à dívida pública, pagamento de juros dessa dívida, amortização e rolagem, né? Então, assim, todo o resto, todo o funcionamento do Estado, do investimento ao gasto com saúde, educação, previdência, congelado. Então, assim, você reduz o estímulo à atividade econômica. O diagnóstico do governo Temer, também do governo Bolsonaro, sempre partem do pressuposto de que a iniciativa privada vai preencher a lacuna de investimento deixado pelo governo que está cortando gastos. O que a gente tem observado já há algum tempo, mas de uma forma bastante resistente, é a redução do investimento. Para você ter uma ideia, esse último trimestre, agora o segundo, de 2019, houve uma certa comemoração porque o investimento aumentou 3,2%. Só que nos trimestres anteriores ele reduziu violentamente, né? Então, assim, a gente não pode dizer nem que a gente está no mesmo patamar de investimento que estávamos ali em 2014, a gente está bem abaixo, né?
E aí o governo que não investe e a iniciativa privada que não preenche essa lacuna de investimento, a gente tem uma economia numa camisa de força, né? Não é por acaso que as empresas, sem conseguirem aquecerem a economia, você tem um desemprego gigantesco, né? Quase 13 milhões de pessoas desempregadas, e esse emprego também, muito dele, um emprego de péssima qualidade, né? Como fruto já de outra reforma, que é a reforma trabalhista, que acaba de alguma maneira legalizando, institucionalizando as formas mais precárias dentro do mercado de trabalho, né? A vulnerabilidade, a precariedade, a exemplo do contrato intermitente de trabalho, né? Então as pessoas têm trabalho, mas não têm proteção social. O próprio IBGE diz que hoje, no mercado de trabalho, ou seja, dentre as pessoas ocupadas, aquelas que têm algum tipo de trabalho, de ocupação, no Brasil é mais ou menos 40% dessas pessoas na informalidade. Se a gente vem para o estado da Bahia, a conta é mais ou menos 48,5% dos trabalhadores baianos na informalidade. Então isso tem um peso muito grande, isso tem um peso na Previdência, que se desequilibra, isso tem um peso no consumo, isso tem um peso na arrecadação. Isso não tem como a gente passar incólume impunemente por isso, não é? Então, de fato, nós temos aí um grande problema. E me parece que agora muitas pessoas resolveram engrossar o couro daqueles que diziam que o diagnóstico inicial era errado, né? Já se fala, por exemplo, em flexibilização do teto, né? Para preservar alguns gastos, né? E tentar fazer a economia se movimentar. O que acontece é que uma boa parte do capital produtivo que apoiou o impeachment achou que via reforma trabalhista e barateamento e precarização da mão de obra teria um lucro maior. No entanto, o trabalhador é trabalhador, mas é consumidor. 63% do PIB, da riqueza que o Brasil gera no ano, é bancado pelo consumo das famílias, que somos nós, que não somos governo, que não somos empresa. Então, assim, reduzir os direitos, reduzir a proteção social e, consequentemente, a renda, é um tiro no pé. Foram feitas, então, várias iniciativas no sentido de garantir que o setor produtivo ajudasse a alavancar a economia. O governo Dilma, você falou dos incentivos fiscais, salvo engano, me parece que foram 500 bilhões entre 2011 e 2014. Depois o governo Temer aprovou a lei da terceirização irrestrita, né? O governo e a reforma trabalhista, fez a PEC do teto, que fez com que muitos recursos fossem retirados da área econômica também, porque as obras pararam, o PAC parou, né? Então, na sua opinião, Georgina, o que é que a gente pode fazer agora, o país pode fazer agora, não necessariamente eu e você, que nós não temos gerência sobre isso, mas o que é possível ser feito diante de um cenário tão negativo, né? As expectativas são sempre ruins. A gente não tem ninguém falando em expectativa. Eu citei o caso de Arminio Fraga, porque ele era o principal expoente daqueles que diziam que as políticas do governo Dilma e Lula estavam erradas. E ele agora, recentemente eu vi uma entrevista dele na Globo News que eu fiquei assustado assim, com a desesperança dele depois de 3 anos dos governos teoricamente vinculados à sua ideia de economia. Como é que a gente pode reverter essa situação? Então, o mais difícil é isso, e você mesmo já disse parte da questão. Não é uma resolução que passe necessariamente por nós, né? A gente poderia dizer que poderia passar, por exemplo, pelo movimento sindical, que na realidade é o representante dos trabalhadores, né? Representante legal, poderia passar por alguma mobilização social, mas a rigor, sem que haja uma nova orientação de política, no sentido, principalmente essa questão de você estar com uma economia amarrada, né? Sem pensar em, de algum modo, flexibilizar essa emenda constitucional 95 e, de alguma maneira, fazer a economia voltar a crescer, é muito pouco provável que a gente consiga sair disso, não é? Todo esse ambiente econômico ruim, a gente tem tido uma redução enorme da participação da indústria no PIB, e aí as pessoas às vezes, não, mas o serviço está ganhando espaço.
No entanto, o trabalho, o emprego na indústria é um trabalho que normalmente tem um rendimento maior, é onde você tem as inovações, onde você tem a questão da tecnologia mais fortemente, né? Então, é aquele setor mais estruturante. Porque o setor de serviços, você tem desde, por exemplo, a inteligência artificial e as coisas ligadas à informática e todas essas novas tecnologias, como você tem o emprego doméstico, né? É um setor absolutamente heterogêneo e que, infelizmente, no Brasil, o processo que a gente tem vivido, já que alguns chamam de desindustrialização, não é similar ao processo de desindustrialização na Europa, onde a indústria já chegou num determinado patamar e que agora é natural que os serviços ocupem, não é, um percentual maior dessa economia. No nosso caso, a nossa indústria, ela tem perdido competitividade, não é? É uma indústria que tem perdido muito a competitividade, sobretudo para a nossa política, às vezes, tributária, e aí, de novo, é muito bom poder falar para os fazendários, porque vão entender isso. Eu acabei de ver há pouco que 500 produtos tiveram a alíquota de importação reduzida a 0. 522, exatamente. Então, assim, como é que você vai ter uma política industrial ou você vai estimular um setor tão importante como a indústria? E detalhe, o setor industrial, ele utiliza vários insumos de outros setores. Setor primário, né, setor de serviços, tudo isso gravita em torno da indústria, né? A própria construção civil, manutenção, montagem industrial, né? Então, assim, como é que uma medida dessa ela pode ser positiva para nos fazer sair desse momento? Ao contrário, esses produtos, os empregos vão ser gerados em outros locais, onde a gente, certamente, de onde a gente vai comprar os produtos acabados, né? É um exemplo simples, e que aqui para o Nordeste, não necessariamente a Bahia, mas, por exemplo, Pernambuco e Alagoas, que tem muitas usinas de álcool de cana, né? Você reduzir a 0 o imposto de importação do etanol. E, basicamente, quem vai nos fornecer, que é quem tem a tecnologia também, não é de cana, é de milho, Estados Unidos. Ou seja, é você abrir um mercado, né, com uma tecnologia que, diga-se de passagem, é brasileira, né, a tecnologia do etanol, essa coisa do álcool combustível, ela é brasileira, e a gente abre, a gente tem vantagem comparativa nisso, pelos nossos canaviais, por tudo, pela tecnologia ser nacional, e aí simplesmente o governo resolve abrir. Então, assim, sem discussão, e aí, quando eu digo que é muito difícil, por exemplo, a sociedade organizada, seja através do movimento sindical, dos movimentos sociais, ajudarem nisso, porque uma das características deste governo é o não diálogo, não é? Nenhum tipo de medida é dialogada com setor nenhum da sociedade que não seja o setor do capital, seja ele produtivo ou capital financeiro. Nós, trabalhadores, temos muita dificuldade de interlocução, eu diria que a gente nem tem interlocução. Né? Então, assim, é desenhada uma reforma da Previdência em que a gente não participa, e isso já vem do governo Temer, porque o governo Temer mais ou menos fez de conta que criou um fórum para discutir isso, mas nada que foi sugerido ali esteve na proposta que ele enviou, né? Então, assim, é muito difícil, além do que nos resta, que é a mobilização popular. A mobilização no sentido mesmo de tentar mostrar que o povo não está, de fato, satisfeito com os rumos que as coisas têm tomado. Mas, por outro lado, a gente tem também uma guerra de narrativas, não é? Você tem um governo que tem uma narrativa e que uma parte considerável da sociedade apoia essa narrativa, tanto isso é verdade que esse governo foi eleito, né? E aí a gente diria que fica um pouco com pés e mãos amarrados, né? Espaços como esse de discussão são extremamente importantes pelo alcance, né? Porque as pessoas não necessariamente precisam estar aqui, a hora que elas tiverem um tempinho elas podem ir ali e ouvir, mas infelizmente tem sido uma disputa desigual de narrativas. Principalmente porque, apesar do governo estar brigando com a mídia, com setores, principalmente os grandes veículos de comunicação, essa mesma mídia apoiam essas políticas que o governo vem aplicando, tanto o governo Temer como agora o governo Bolsonaro. Nós vamos dar uma paradinha nessa conversa com Georgina e daqui a pouco a gente volta. No dia 19 de agosto, o Departamento de Comunicação do Sindicefaz colocou no ar mais um programa de sua web TV. Trata-se do Giro de Notícias.
Um programa diário com as últimas notícias do dia e as informações mais quentes para os fazendários. Boa tarde. Nós estamos iniciando hoje mais uma experiência aqui na nossa TV Sindicefaz. Trata-se do nosso giro de notícias, aquelas informações do dia a dia, do cotidiano que você vai ter agora, diariamente, a partir das 15 horas, aqui no nosso sindicato. O giro de notícias é feito sempre às tardes, com aquelas informações que não podem esperar o dia seguinte para serem divulgadas. Para assistir o giro, basta acessar nosso site e redes sociais ou ir direto ao nosso canal no YouTube. Assista, informe-se, compartilhe essa ideia. O nosso giro de notícias de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com novas informações. Um grande abraço. Estamos de volta. É um debate longo esse aqui, né? São vários assuntos que a gente tem que tratar. Temos um limite de tempo, que temos uma certa flexibilidade, mas também não podemos fazer um negócio muito longo, porque na internet as coisas têm que acontecer num tempo cada vez menor. Mas, Georgina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as medidas que foram tomadas pelos dois governos, primeiro pelo de Temer e agora pelo de Bolsonaro, e que atingem diretamente os trabalhadores. Terceirização irrestrita, reforma trabalhista, a reforma da Previdência que está aí quase para ser aprovada no Senado. Agora tem também uma proposta de mini-reforma trabalhista e uma outra de mini-reforma sindical. Né? Como é que isso impacta a vida dos trabalhadores e como isso atinge também a economia? Bom, pelo resultado da economia, a gente pode ver que não tem atingido de forma positiva. Na realidade, a combinação de todas essas reformas, e aí eu ouso incluir a questão da PEC do teto, né? Emenda Constitucional 95, que é um grande nó, né? Mas para nós, trabalhadores, o impacto disso tem sido desastroso. Né? Pensando, por exemplo, nos trabalhadores do setor público, como é o caso dos fazendários, a terceirização irrestrita, muitas vezes as pessoas não têm muito alcance do que foi. Mas a terceirização já existia. Ela já existia, mas a terceirização ela era muito mais nas atividades meio, né? Por exemplo, você produz sapato, você não terceirizava a produção de sapato, você terceirizava vigilância, refeitório, jardinagem e limpeza. Obviamente que várias atividades já terceirizavam tudo, mas havia um embate, pelo menos em termos de princípios, né, do que se achava que era terceirização, até onde ela deveria ir e até onde ela ia. A partir do momento que ali, em 31 de março de 2017, foi aprovada a lei da terceirização, permitindo a terceirização irrestrita tanto no setor privado quanto no setor público, a gente tem a legitimação e a legalização da terceirização, independente de onde se esteja. Sempre lembrando que as únicas exceções são as carreiras típicas do Estado, né? Então, auditoria, fiscalização, controle, magistratura, forças armadas, segurança pública. Tirando isso, todas as outras coisas são passíveis de terceirização. Quando a gente faz o link disso, por exemplo, com a PEC do teto, e o governo sempre diz que gastos de pessoal, seja na esfera estadual, municipal ou federal, é um dos grandes gastos dentro do orçamento, não é difícil a gente pensar que os concursos públicos daqui a um tempo, e isso inclusive já foi sinalizado pelo próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, os concursos podem virar coisas assim bastante esporádicas, né? Muito pontuais. Você pode, por exemplo, substituir a maior parte das carreiras do setor público, principalmente aqueles que são das atividades meio, por Isso é uma realidade. Na fazenda mesmo, vários setores da fazenda têm muitos trabalhadores terceirizados. Na saúde nós já temos, por exemplo, vários hospitais que são dirigidos por empresas, né, fora da esfera estadual. Então a gente pode ter isso nas universidades, nas escolas, em tudo quanto é canto. Né? Basicamente, isso significa você destruir as carreiras. Quando você destrói carreira, você gera uma grande rotatividade por conta disso, né? Cada dia você tem uma empresa diferente, trabalhadores diferentes, o que, consequentemente, para a sociedade pode significar serviços de menor qualidade. Para o trabalhador que é contratado dessa forma, ele não tem a carreira, né? Ele está sujeito a toda essa instabilidade dos vínculos, né? O que é muito ruim. Aí a gente sai da terceirização e vem para uma outra coisa que acabou trazendo outras formas de contratação precária, que é a reforma trabalhista.
E a reforma trabalhista, todo o discurso do governo era um discurso de modernização e flexibilização. Na realidade, a CLT ela não era nem velha e nem era engessada. Tanto isso é verdade que nós temos índices de demissão sem justa causa gigantes, né? Então nunca foi caro nem difícil demitir, né? Outra coisa também, a CLT era flexível, desde que ela fosse um piso, né? Então, a partir do momento da reforma trabalhista, é uma licença para flexibilizar para menos, porque para maior, várias convenções e acordos coletivos têm várias coisas muito melhores do que o que está na CLT, que é o piso, né? Isso sem contar com a perda de receita, por exemplo, previdenciária. A partir do momento que você permite formas mais precárias e formas mais instáveis, significa dizer que muito daquela contribuição à Previdência ela pode deixar de existir. Um exemplo disso é o trabalho intermitente. O trabalho intermitente, o trabalhador não tem uma jornada de trabalho, nem tem um período pré-determinado para permanecer. Ele é contratado e ele é chamado para trabalhar quando tem demanda. Então, se esse trabalhador trabalhar 10 horas por mês, a empresa vai pagar para ele, embutido nas 10 horas, férias, 13º, FGTS, tudo. Mas se ele só trabalhou 10 horas, aquela contribuição não vai para a Previdência, porque ela é insuficiente para contribuir sobre o piso, que é um salário mínimo, né? Então, assim, na realidade, a reforma trabalhista gera uma instabilidade no mercado de trabalho e também nas contas, sobretudo da Previdência, que a reforma da Previdência, teoricamente, vem exigindo, né? Se você vai trabalhar 35 anos no caso das mulheres e 40 anos no caso dos homens, significa dizer que você precisa ter vínculos mais estáveis. Só que esses vínculos são impossíveis a partir do momento que a reforma trabalhista flexibilizou. Então, para nós trabalhadores, e assim, num princípio havia muito assim o senso comum de que trabalhadores do setor público estavam fora disso, né? Não, mas a gente é concursado tem estabilidade. E tem estabilidade. Mas até isso, nesse momento, você citou um aprofundamento dessa reforma, né? Que ficou chamado MP 881, da MP da Liberdade Econômica, e aí é curioso, porque o nome já entrega a intenção, é liberdade econômica, ou seja, de quem detém o capital para fazer a atividade, né? E uma reforma sindical, você falou mini, mas não sei se é mini, porque assim, ainda não tem uma proposta fechada, mas o que a gente tem ouvido de vários parlamentares é que, por exemplo, quebra a unicidade sindical. Você quebrando a unicidade sindical, você dá um golpe de misericórdia na estrutura sindical que a gente já está fragilizada. Extremamente fragilizada, porque uma das coisas que a reforma trabalhista trouxe, de uma forma assim bem sagaz, é dizer, olha, é facultativo você pagar o imposto sindical. Facultativo para pessoas que na maior parte das vezes não entendem nem qual é a função do sindicato, nem se filiam. Então é um jeito de você tirar recurso e ser legitimado socialmente. As pessoas não acham errado, né? Não serem obrigadas a pagar. Por outro lado, o governo tinha uma intenção tão clara de tirar os recursos do sindicato que veio o MP 873. Tipo, uma semana depois da reforma da Previdência, que foi enviada para o Congresso no dia 20 de fevereiro, no dia 28, às vésperas do Carnaval, vem a outra. Porque, obviamente, quem ofereceria resistência a essa reforma da Previdência é o movimento sindical. Então, tirar os recursos, nem que fosse momentaneamente, enquanto a coisa estivesse sendo discutida, era um jeito de garantir pouca resistência, né? É bom da gente lembrar que a única reforma que o governo Temer não conseguiu foi a da Previdência, e não foi à toa. Foi exatamente por toda uma mobilização dos movimentos sociais, sobretudo do movimento sindical. Que não conseguiu fazer agora. Né? Exatamente. E talvez esteja intimamente ligada à fragilização que as entidades sofreram, em especial depois do fim do imposto sindical, que foi arrecadado pela última vez em 2017. Não tenha dúvida. Georgina, nós acabamos de ter aí a notícia de que a Petrobras está praticamente saindo da Bahia, né? Isso. Quer privatizar a refinaria e vender os seus ativos no estado, inclusive fala-se até da sede da Pituba ser repassada à iniciativa privada. E a gente sabe muito bem a importância que a Petrobras tem para a economia baiana, em especial para a arrecadação de impostos do estado da Bahia. Qual é o impacto disso para a nossa economia? Olha, o impacto ele é tão grande que é difícil da gente mensurar assim a princípio. Basta a gente dizer que a Petrobras nasceu na Bahia, né?
O primeiro poço de petróleo encontrado no Brasil foi aqui na Bahia. A Petrobras, de fato, nasce aqui. Esse nascedouro da refinaria Landulfo Alves é também o nascedouro da nossa indústria, não é? Uma indústria uma sofisticação, digamos assim, do nosso parque industrial. O nosso polo petroquímico vem exatamente para aproveitar as sinergias criadas por essa refinaria, né? Juntamente com isso vem o terminal de Mar de Deus, vem as embarcações a Transpetro, os oleodutos, né? As Fafens, né? Tem uma aqui, tem outra em Sergipe, outra em Mato Grosso, mas a Fafem é extremamente importante aqui, porque além de ser uma fábrica de fertilizante, ela também fornece insumo para, se eu não me engano, 14 das 20 empresas do polo petroquímico utilizam o insumo criado pela Fafem, né? Então aqui na Bahia a gente diz que a Petrobras ela tem participação do poço ao posto, né? Praticamente todas as atividades você encontra aqui, de forma integrada, né? E que, diga-se de passagem, integração dentro das petroquímicas tem sido uma tendência. Nesse momento em que a Petrobras resolve desinvestir, e aí não é só na Bahia, no Nordeste, né? A Bahia sofre mais porque a Bahia, além de ser a maior economia do Nordeste, é onde tem mais serviços vinculados e mais subsidiárias. Então, seria de fato um impacto muito grande. Só para a gente ter uma ideia, só a RLAM ela é responsável por 20% da arrecadação de ICMS do Estado. E lembrando que o ICMS do Estado responde por 82% aproximadamente da receita tributária do Estado, né? Quando você pega toda a cadeia, né? E que aí entra serviços, entra tudo, né? Por exemplo, a Torre Pituba, que vai ser desativada, ela tem ali mais ou menos 4.000 pessoas, né? Bastante gente, não é? Então é um setor de serviços, porque é o setor administrativo. Então, assim, uma parte dessas pessoas que são efetivas, elas vão para outros estados, e as outras que são terceiras, muitas vão perder o emprego. Então, basta você imaginar, numa capital como Salvador, que já é a capital com maior, infelizmente, taxa de desemprego do país, você tendo a perda desses empregos, e que, diga-se de passagem, são empregos que têm rendimento muito acima da média da capital, né? São empregos com alto rendimento, não é? E a própria questão da base do sindicato, né? Você vai tirar uma parte considerável da base. Muita gente acha que a Petrobras vender, por exemplo, a RLAM, quem comprar é a mesma coisa, trocar 6 por meia dúzia, o que não é verdade. Uma empresa privada ela é orientada basicamente pelo lucro, ainda que, para ter lucro, ela sacrifique essa questão do desenvolvimento como um todo, né? Por que eu digo isso? Por exemplo, a Petrobras ainda não está privatizada, mas a política de preços da Petrobras hoje sacrifica a população. Porque um combustível extremamente caro, um gás de cozinha batendo R$100, para quem vive num país que o salário mínimo é 998. Então, assim, a decisão meramente de não produzir aqui e de trazer de fora, porque aparentemente é mais barato, isso tem um peso no desenvolvimento do Estado, né? E é um peso que vai para além da questão da arrecadação, para além da questão da geração de emprego. É de fato você desmontar aquilo que é o sustentáculo da economia baiana, e que tem sido assim desde a década de 50. E não é à toa que a gente tem empresários que até recentemente prestavam serviço para a Petrobras, tinham empresas prestando serviço para a Petrobras e eles estão dirigindo Uber. É verdade. Essa situação da Petrobras, ela deve chamar a atenção da sociedade baiana. A gente não pode deixar esse debate passar ao largo, porque a economia baiana vai ter um impacto negativo muito forte caso se concretize a iniciativa do governo Bolsonaro de privatizar as unidades da Petrobras aqui no estado. Isso não é um problema de política, não. Isso é um problema do estado da Bahia. E uma coisa importante de se dizer é que, em alguns casos, a proposta é destruir, Desativar. No sentido de desativar. A Fafem mesmo, a proposta do governo é que ela deixe de existir. Só que a Fafem, como eu disse, ela gera insumos para diversas outras empresas do polo, que certamente, se a Fafem fechar, vai ter que trazer de fora. Né? O impacto disso no custo de produção, no preço de venda,
na competitividade, né? E na própria existência do negócio aqui no estado. Exatamente. Não, muitas empresas já sinalizaram que talvez não seja viável permanecer. Uma outra coisa também importante, a gente já falou disso num primeiro momento e é bom reforçar, não é da tradição do capital privado investir, sobretudo, em setores onde o investimento ele tem que ser alto. A atividade de petróleo, petroquímica, ela é altamente intensiva em capital. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa investir muito para ter retorno, né? Então, a Petrobras, quando se retira, e ela investe muito, mas ela foi criada com caráter estatal exatamente para sair desse dilema, social, não é? Exatamente. E ser um motor de desenvolvimento, isso até para a arte e para a cultura. A Petrobras, ela investiu ao longo da sua vida mais na cultura do que os ministérios da cultura. Ela sozinha. Então é realmente muito complicado. Nós teríamos muitos outros assuntos para tratar com Georgina, mas o nosso tempo já se esgotou, nós já passamos dele. Eu queria só finalizar com você, Georgina, te perguntando como é que está o movimento sindical, você que trabalha com vários sindicatos, tanto da área pública como da privada. Como é que está o movimento sindical para enfrentar essa realidade que a gente está vivendo agora de ataques aos direitos e da perspectiva real de nós perdermos muito mais vagas de trabalho, o que vai comprometer a própria vida do sindicato? É um momento extremamente delicado para o movimento sindical. Primeiro, porque além de todas as questões que a gente tem vivido, as questões políticas e as econômicas, ainda tem as transformações tecnológicas que estão aí, e que não são só transformações tecnológicas. Vários especialistas dizem que a gente está no limiar de uma quarta revolução industrial. O que significa isso para o movimento sindical? Significa que várias atividades que a gente sempre conheceu estão em plena transformação, né? Se a gente pegar, por exemplo, o setor bancário hoje, basicamente, você tem uma agência no seu celular. E isso significa você reduzir violentamente, né, o contingente de trabalhadores. Isso também em vários outros setores, inclusive no setor público. Juntamente com isso, tem um sem número de ataques. A gente falou aqui em relação a questões importantes da economia, mas tem questões políticas, tem questões relativas à educação, tem questões relativas à saúde, não é? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, até pelo fato de você estar num momento de pouca atividade econômica, alto desemprego, os sindicatos perderam muita base, né? Então, além da perda de recursos por conta da reforma trabalhista, você tem também uma queda de recursos por conta das novas formas de contratação, por conta do desemprego, e assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, em alguns momentos, a gente observa, e aí isso não é um demérito, mas o que a gente observa é uma perplexidade mesmo, né? Uma dificuldade de fazer uma leitura de para onde ir no momento em que você tem tantas coisas para atacar, né? Por outro lado, essa coisa da representação do trabalhador incluído, com carteira assinada, de uma categoria, isso é uma coisa que está em plena transformação exatamente já como um subproduto dessas modificações no mundo do trabalho. Então, acho que são várias coisas exigindo formulação, serenidade, nesse momento, o movimento sindical, e é tudo que não se tem, porque a cada dia é um embate diferente, né? Mas, assim, se a gente olhar em perspectiva a história, os trabalhadores sempre conseguiram, de alguma maneira, enfrentar as mudanças que vêm desde a Revolução Industrial, né? Tudo que a gente conhece como proteção social, e muitas vezes não só proteção ao trabalho, né, mas proteção social mesmo, a gente vê dessa luta dos trabalhadores e do movimento sindical. Então eu acho que, embora o momento ele seja delicado, porque são várias coisas acontecendo, mas eu tenho muita crença e confiança de que, de alguma maneira, o movimento sindical não só vai se reinventar, como vai conseguir resistir a esses ataques. Nós vamos fazer a nossa parte. O Sindicefaz vai resistir, vai continuar denunciando. Essa situação da Petrobras vai entrar na pauta do sindicato, porque isso diz respeito diretamente à arrecadação de impostos da Bahia, aos interesses do Estado, ao trabalho de milhares e milhares de trabalhadores que estão perdendo seus empregos. Essa situação da região metropolitana e do Recôncavo em especial é muito grave, o empobrecimento das populações com o fim dos investimentos da Petrobras, e nós vamos ter que mexer nesse assunto aqui. Eu queria agradecer a você, Georgina, pela
prestimosidade de vir até aqui o nosso estúdio para essa entrevista. Queremos ter você de novo aqui. Estamos às ordens, eu e o Jazzy. Nossos agradecimentos a Georgina e nossos agradecimentos a você, que mais uma vez nos assiste e mais uma vez contribui com o nosso programa. Compartilhe em suas redes sociais, é muito importante para o Sindicefaz a sua ajuda e a sua contribuição. Um grande abraço e até a semana que vem.